Olá, sou eu, Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre 2 Reis 11 e 12. Atalia usurpa o trono de Judá. Joás, ungido rei de Judá. A morte de Atalia, a aliança de Joiada, o reinado de Joás, a conspiração contra o rei Joás. 2 Reis 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasia, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e opôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. E no 7º ano enviou Joiada e tomou os centuriões com os capitães e com os guardas, e colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, jurando-os na casa do Senhor e mostrando-lhe o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo: Isto é que haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entrais no sábado farás a guarda da casa do rei, e outra terça parte estará à porta de sul, e a outra terça parte à porta de trás dos guarda. Assim fareis a guarda dessa casa, afastando a todos. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com a sua arma na mão, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão. E vós estarei com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenava o sacerdote Joiada, tomando cada um dos seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que havia sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa, em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, ele pôs a coroa, ele deu o testemunho e o fizeram rei, e o ungiram e bateram palmas e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos guardas e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandava as tropas, dizendo-lhe: Tirai a parte fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada, porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor.
e lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens, totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. E tomou os centuriões e os capitães e os guardas e todo o povo da terra e conduziram à casa do Senhor, o rei. E foram pelo caminho da porta dos guardas à casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou e a cidade repousou, depois que mataram a Atalia, a espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Segundo Rei 12. E no sétimo no ano sétimo de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento e o dinheiro de cada uma pessoa, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Do sacerdote o receberam, e cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos repassarem as, as fendas da casa e todas as fendas que se achavam nela. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhe disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro do vosso conhecido, mas entregai-o para reparo das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo e em não repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou um cofre e fez um buraco na tampa e o pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu que, vendo ele que já havia muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subiu com o sumo sacerdote e contavam e sacavam dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, dava nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor e ele os distribuía aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e os cabouqueiros, e para se comprar madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor e para tudo quanto era necessário para reparar a casa. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se fazia nem
taças de prata, nem garfo, nem bacia, nem trombetas, nem vasos algum de ouro, ou vasos de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procedia com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delito e o dinheiro do sacrifício por pecado não se trazia à casa do Senhor, porque era para o sacerdote. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Jeosafá, Jorão e Acasias, seus pais, rei de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e mandou a Azael, rei da Síria. Então se desviou